Olá. Bom, continuando então a nossa leitura do livro Gaia, de Leandro Martim. Hoje nós vamos para Serengeti. O safari, em meio à savana africana, era um momento simbólico da viagem, porque me fazia recordar dos animais presos que havia visto no zoológico anos atrás. Agora os veria livres em campo aberto. Todavia, pouco sabia que passaria por momentos bastante assustadores. Depois de uma longa viagem de carro, aprofundamo-nos numa das partes mais selvagens da África e finalmente chegamos à planície sem fim, que é como o Serengeti é conhecido. Não demorou a aparecer uma leoa, caminhando lentamente à direita da caminhonete. Sua pelagem ocre tinha um realce inexplicável e fazia um contraste bonito com o céu azul e com a cor verde-amarela da savana, em parte queimada pelo sol. As formas e as cores pareciam se destacar em ambientes como aquele. No Serengeti, espero que seja assim que fale, tá, gente? No Serengeti, a visão parece sofrer um processo de limpeza. A leoa se dirigia até um grupo de filhotes que estavam escondidos na relva alta e se alimentavam de uma presa. Naquele primeiro dia, vimos muitos animais, incluindo leões, girafas, elefantes, hienas e búfalos africanos. No final de tarde, paramos numa área de acampamento avançado e bastante inóspita. A caminhonete passou por uma pilha de crânios de búfalos africanos antes de parar. Depois de montarmos as barracas, perguntei ao motorista: "Onde você vai dormir?" Com um sorriso um tanto inseguro, ele respondeu: "Lá em cima", apontando para o topo de uma árvore. Obviamente era uma brincadeira, mas mostrava que ele não estava tão à vontade por ali. O fato de eles estarem acostumados com o Serengeti não significa que eles não tivessem medo. Por vezes, pode ser o contrário. Provavelmente, os guias sabiam de histórias de ataques de animais a seres humanos. Mas elas não são contadas tão facilmente aos viajantes, pois o safari fotográfico é uma fonte de renda para eles. Naquele acampamento rústico, em meio à savana aberta, havia uma pequena construção quadrada de alvenaria que servia como refeitório. As janelas eram protegidas por fortes grades. Fácil de imaginar o porquê. Após o jantar, cada um de nós foi para a sua barraca. Fiquei ali com meus pensamentos, os quais muitos eram originados do medo. Afinal, qualquer animal selvagem poderia estar nas proximidades. Tentava acalmar minha mente, buscando raciocínios favoráveis.
O cansaço ajudou no processo do sono, mas não demorou muito para ele ser interrompido por um som amedrontador, um misto de uivo com rosnado raivoso, a poucos metros de onde eu estava. Muito próximo das nossas barracas, ouvia o salto das hienas em direção às cestas de lixo que foram amarradas no alto das grades do refeitório. Pulavam com fúria em direção aos cestos. Naquele momento não tive coragem de abrir o zíper da barraca para olhar o que estava acontecendo. Próximo ao pânico, a mente começa a fantasiar. Lembrei que naquele dia tinha visto uma hiena correndo rápido e incansavelmente pela savana. Estava indo na mesma direção da caminhonete. Seu movimento era engraçado, porque as hienas têm a parte posterior do lombo curvada para baixo, diferente de qualquer outro mamífero. E isso dá a elas um gingado esquisito quando correm. "Look, that crazy hyena!" falei, e todos riram dentro do carro. Será que aquele episódio das hienas rondando as barracas estava ligado ao infeliz comentário que fiz durante o dia? É provável que o bando de hienas estivesse rindo entre si sobre o meu medo agora. Olhem aquele homem em pânico. A noite foi desconfortável, até porque tive que passar a madrugada inteira com vontade de urinar, obviamente sem coragem de sair da barraca. O medo era maior que a pressão da minha bexiga. Meu Deus. O dia seguinte reservava um acontecimento raro de se ver num safari de poucos dias. A observação de um búfalo africano sendo abatido por leões. Na verdade, por leoas, pois os leões ficam na retaguarda, só observando. Estava acostumado a ver os documentários pela TV, mas ao vivo a experiência ganha muita força. Vimos a articulação de toda a estratégia de caça do grupo de leoas desde o começo. E a hora do ataque é tão feroz que é possível ver as garras de suas patas entrando na carne do búfalo. 7 ou 8 leoas se juntaram ao ataque sobre o animal emboscado. Era uma cena emocionalmente forte. Uma delas tinha abocanhado o focinho do búfalo, que tombou em poucos minutos. Naquele momento, ninguém falava na caminhonete e o Serengeti se tornou uma planície do silêncio. A mente não consegue compreender o que estava acontecendo a poucos metros dos nossos olhos. Os filhotes de leões apareceram um pouco depois. É um choque perceber que no reino animal, uns comem os outros. Aos poucos, fui entendendo que deveria tentar entender a morte daquele búfalo com os olhos de Deus.
e não com a visão humana. Por um longo período, ficamos em silêncio dentro do carro. Todos nós tínhamos sido fortemente tocados. É muito difícil presenciar um ataque desses no safari, disse o guia. No coração selvagem da África, silenciamos frente às questões existenciais que invadiam nossas mentes. Ainda no Serengeti, vimos a migração dos gnus em direção ao sul, para encontrar água e comida. Os animais marcham numa fila de poeira. Próximo àquela formação, o motorista parou o carro para nos mostrar que um bebê gnu estava perdido e caminhando com dificuldade. Uma cena que, obviamente, nos dava uma sensação de dor e impotência, pois a probabilidade daquele pequeno animalzinho sobreviver era muito pequena. A vida selvagem no Serengeti é impactante e crua. Dali, partimos em direção ao Ngorongoro, um verdadeiro laboratório de animais selvagens localizado dentro de uma grande cratera vulcânica. Na estrada e da janela do carro, víamos nativos da tribo Maasai com suas vestimentas coloridas, principalmente vermelho e azul. No caminho havia um assentamento Maasai com várias cabanas redondas e com tetos de palha. Os Maasais são tribos de guerreiros. Alguns têm habilidade suficiente para lutar e matar leões. Enrolam a própria roupa no braço. Ficam nus diante do leão. Quando o animal abocanha o braço enfaixado, uma lança afiada é cravada na jugular do leão com a outra mão. Essa história, difícil de acreditar num primeiro momento, me foi contada por um africano. Todavia, os costumes da cultura Maasai têm mudado com as mudanças climáticas. Por exemplo, a falta de chuva no Serengeti. Essa fonte é da BBC, British Broadcasting Corporation. A escassez de água torna a região árida e sem pasto para os rebanhos. Assim, alguns membros da tribo têm se deslocado para os grandes centros para sustentar suas tribos. Curiosamente, alguns conseguem trabalho como cabeleireiro. A facilidade de eles fazerem tranças no cabelo, no estilo de suas tradições, tem transformado os ex-guerreiros em hairstylists. Uma mudança curiosa decorrente do clima e da globalização que está acontecendo no mundo inteiro, mas que fica bem ilustrada nessa mudança radical da cultura Maasai. Chegamos ao acampamento numa parte alta, localizada na borda do vulcão Ngorongoro.
Nota de rodapé. A cratera de Ngorongoro é uma das maiores atrações da Tanzânia. É também considerada a Arca de Noé da África Oriental, por abrigar no seu seio a quase totalidade das espécies animais daquela região, integrados num ecossistema que ainda não foi afetado pela mão do homem. Observado do alto das suas falésias ou do fundo da sua vastíssima cratera, o Ngorongoro é um dos locais mais fascinantes da África. O solo da cratera tem cerca de 19 quilômetros de diâmetro. A fonte dessa informação é o Wikipédia. Então, chegamos ao acampamento numa parte alta localizada na borda do vulcão Ngorongoro, alguns minutos antes da noite cair. O lugar era agradável, com pasto verde e com uma grande figueira frondosa. Montamos as barracas bem em frente à árvore. Estávamos cansados, mas ainda excitados com o safari do dia seguinte, que aconteceria dentro da cratera. Depois da janta, estávamos nos deslocando em direção às barracas, quando topamos com um búfalo africano à nossa frente. Apesar da noite escura, era possível ver o brilho dos seus olhos e o contorno massivo do seu corpo, pois ficamos a poucos metros do animal. Voltem, voltem, por favor, disse o assistente, nos puxando de volta. Ele estava falando sério e nos alertando do perigo. Já havia vários búfalos pastando no gramado próximo às barracas. Com o sentimento de surpresa e com forte receio, voltamos ao galpão. Com a descarga de adrenalina, nos entreolhamos e começamos a gargalhar sem parar. Mais tarde fomos para a barraca. Consegui dormir um pouco, até ouvir os ruídos de grama sendo arrancada por dentes e o som abafado das narinas dos animais muito próximos às barracas. Em determinado momento, ficamos separados apenas pela lona da barraca. Não demorou muito para que outros búfalos se aproximassem novamente. O som passou a ser de 3 animais arrancando a grama e ruminando à frente da barraca. Um deles se deslocou para a parte de trás. Senti-me cercado e sentei bem no centro da barraca, me lembrando do que o guia tinha falado sobre o perigo da reação intempestiva dos animais, se caso tropeçassem nas cordas que mantêm as barracas esticadas. Aquele estado de total vulnerabilidade levou meu coração até a boca. O medo passou a ser inevitável, assim como seu controle passou a ser importante. Era um medo cru e real, que durou aproximadamente 1h30, quando eles migraram para outra parte do acampamento. Ufa! No outro dia, acordamos cedo e demos graças a Deus por estarmos vivos. A cratera
Ngorongoro é talvez um dos maiores laboratórios selvagens do mundo, uma vez que existe ali uma grande concentração de animais, incluindo grandes predadores africanos. Logo ao descer até o seu interior, é possível ver espalhados pelo gramado numerosas ossadas. Mais uma vez é necessário usar as lentes oculares de Deus sobre o reino animal, ao se constatar que uns comem os outros. Depois da compreensão humilde frente à poderosa natureza africana e do cruzamento da fronteira de tentar compreender o que para o intelecto parece incompreensível, os olhos ficam desnudos para ver uma beleza sem paralelo, quando substituímos a lei do mais forte pela lei de que tudo é sagrado. Ngorongoro foi nomeado pelos Maçais e significa dádiva da vida. O safari chegava ao fim e a adrenalina de visitar o coração selvagem da África, enfim, se dissipava. Estava chegando a hora de seguir viagem. Estava dormindo no ônibus que tinha partido de Arusha, ainda de madrugada, em direção a Dar es Salaam, no extremo leste da Tanzânia, quando Rick e Ana Maria me acordaram com o sol nascendo. Olha, Ana disse apontando para o lado esquerdo. O que será? O que será que tinha nesta visão da janela? Vou deixar vocês curiosos. Até o próximo vídeo, tá bom? Não é maldade não, é porque o nosso tempo já está mesmo, mais ou menos, né? Na hora de parar, tá bom? Amanhã vocês ficam sabendo. Então, até amanhã. Muito obrigada mais uma vez por estarem aqui. Agradeço tudo. Like, comentário, divulgação, compartilhamento, tudo. A companhia de vocês que me é tão preciosa. Tá? Tchau! Até o próximo vídeo.